Então nós temos aqui Êxodo capítulo de número 25, Êxodo 25, a sequência do que vimos, não o 28, mas o 25, Êxodo 25, versículos de 1 a 8 apenas. Aos irmãos que têm estudado conosco na igreja o livro do Êxodo, nós encerramos no domingo passado o capítulo 24. Se os irmãos não tiveram contato com o capítulo 24, quero encorajar, quero incentivar você a tentar depois ouvir as pregações sobre o capítulo 24 e as anteriores, se possível, para que você tenha uma noção, uma ideia do que nós temos visto juntos. Qual tem sido a experiência da nossa congregação estudando o livro do Êxodo? Por exemplo, no capítulo 24, Deus confirmou sua aliança com Israel por meio de um culto público, por meio de um culto de renovação pactual. E o que foi que incluiu, ou o que é que estava incluído neste culto público? O que foi que o Senhor, então, ele incluiu? Vamos ver, ou vamos lembrar, capítulo 24, um chamado à adoração. Você vai encontrar isso no início do capítulo 24, o Senhor chamando o seu povo para adorá-lo. Uma confissão de fé sincera diante desse chamado e das palavras do Senhor sendo ditas, o povo então confirmando no capítulo 24, versículo 3, por exemplo, e depois no versículo 7, tudo o que falou o Senhor faremos. Então você tem o chamado à adoração, uma confissão de fé, uma leitura da palavra de Deus, ou seja, a leitura da lei de Deus, de seus mandamentos, e o encerramento com uma celebração de comunhão. Então, toda a adoração do povo de Deus, conforme ensinada por Deus, termina em festa. O culto ao Senhor sempre envolve uma grande festa. E tudo o que foi feito naquele dia, na gloriosa presença de Deus, teve como base um pacto de sangue. Então, o pacto sempre envolveu derramamento de sangue. Nós aqui sabemos disso, a maioria pelo menos. Desde que o Senhor instituiu o culto público, este culto sempre envolveu sacrifício. Aqui você tem a formalização no livro do Êxodo, por exemplo, mas antes disso você já encontra na história de Adão após a queda, de Noé, de Abraão, os patriarcas seguintes, Isaac e Jacó, esse formato, o pacto sempre celebrado com sangue. Quando você lê, por exemplo, Gênesis 17, onde o Senhor institui o selo do pacto naquele tempo, o rito da circuncisão, envolveu sangue, precisava ter sangue. Mas o sangue, ele tinha uma ampliação maior e um sentido maior, quando em cada adoração um altar era construído e um animal era sacrificado. O sangue daquele animal inocente era derramado em lugar do adorador pecador que precisava alcançar diante de Deus o perdão. Por isso que quando eu falei ontem que a adoração não envolve somente louvor e exaltação, para tirar aquela ideia de que eu não preciso de nada de Deus, mas eu só estou vindo adorar porque eu só tenho que dar algo a Ele, e a Bíblia nos dá uma impressão diferente. A nossa resposta em dar, ela acontece porque inicialmente o Senhor nos ensina a vir até Ele para pedir, buscar o seu favor, o seu perdão, a sua misericórdia, a sua graça, e então com alegria nós oferecemos algo a Ele. Mas até mesmo o que nós oferecemos sempre é fruto ou resultado daquilo que Ele já nos deu. É curioso isso. Então, notem, você tem no capítulo 24 do Êxodo, o Senhor confirmando o seu pacto com Israel por meio de um culto público. E foi um culto completo, como eu citei aqui para vocês. O que aconteceu aqui, agora, nesse instante, um chamado à adoração, uma confissão de fé, uma leitura da palavra de Deus, só faltaria a celebração da comunhão, né? Poderíamos ter pensado nisso antes. Até o missionário Marcelo conversou comigo ontem, lá embaixo. Pastor, vamos ter ceia do Senhor? Era uma boa ideia fazer, porque toda adoração termina assim. Imaginem que coisa maravilhosa, voltando para o acampamento, nos reunindo aqui, e celebrando a ceia do Senhor juntos. Seria uma grande bênção de fato. Mas se vocês notarem bem, aqui, segundo o estudo do Êxodo, parece que faltou alguma coisa, algum elemento ou alguma parte do culto
público estabelecido por Deus, como de costume. Praticamente, se vocês observarem, a única coisa que os israelitas não fizeram naquele dia, eles estavam ali representados por Moisés, os sacerdotes e os presbíteros de Israel. A única coisa que eles não fizeram foi entregar uma oferta. Êxodo 24 não nos fala sobre isso, mas Moisés deixou para nos apresentar no capítulo 25. Então, no capítulo 25 teve sim uma oferta. É o momento da resposta. É o momento em que, então, nós somos desafiados por Deus a ofertar algo para Ele, dar algo para Ele. Veja que até esse momento só o Senhor está nos dando aquilo que Ele graciosamente, aquilo que graciosamente lhe pertence e Ele distribui com o seu povo. Mas agora veja que interessante, observe os versículos de 1 a 8 de Êxodo 25. Esta aparente omissão é corrigida neste capítulo, versículos de 1 a 8. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. De todo homem, cujo coração o mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro e prata e bronze, e estofo azul, e púrpura e carmesim, e linho fino, e pelos de cabra, e peles de carneiro, tintas de vermelho, e peles finas, e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Amém. Oremos ao Senhor mais uma vez. Senhor, aqui estamos reunidos, te adorando, atendendo a santa convocação, o chamado do Senhor para adoração. Estamos aqui em retiro espiritual e buscando, ó Senhor, observar este santo dia, o dia em que celebramos a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Celebrando, ó Senhor Deus, com exultação, o fato de que o Senhor sempre renova conosco a sua aliança. E o Senhor nos salvou com poderosa mão, nos libertou da escravidão do pecado, nos transportando para o reino do Filho do seu amor. Aqui, Senhor, estamos diante da tua palavra e rogamos ao Senhor que nos abençoe, que nos fale ao coração, que atenda às nossas súplicas, visitando a tua igreja aqui reunida, guardando e protegendo ao teu povo, livrando de todo o mal, de toda espécie de doenças, mazelas, cuidando, ó Senhor Deus, e tratando os seus corações, as suas feridas, restaurando as suas almas. Assistindo, ó Senhor Deus, as nossas famílias em meio aos seus relacionamentos e crises, não permitindo que a nossa fé naufrague. Ó Senhor, abençoa-nos mais uma vez neste dia e atende a nossa súplica quando nós oramos por nossos irmãos lá na Ucrânia, ó Senhor, que têm sofrido. Igrejas que estão sofrendo com esta guerra. Pastores, ó Senhor Deus, que estão preocupados com o teu rebanho. Tem misericórdia dos nossos irmãos. Tem misericórdia dos nossos irmãos também na Rússia, que oram e pedem que tudo isso acabe e termine. E nós sabemos, ó Senhor, os reis só se ajuntarão a Cristo quando se submeterem a Ele. Mas enquanto os líderes permanecerem soberbos, se considerarão seus próprios Cristos, Messias, deuses para os homens, e buscarão fazer aquilo que está em seus corações. Assim, Senhor, rogamos por tua igreja no mundo, que preserve, sustentes e anime o teu povo, para que mesmo em meio às trevas de uma guerra, a luz do teu evangelho brilhe fortemente através da fé perseverante dos nossos irmãos. Assim pedimos também que nos abençoe aqui e que possamos aproveitar esse tempo de paz e tranquilidade, de retorno a este acampamento, para usufruir, aproveitar ao máximo da tua presença, comunhão com Cristo e com os nossos irmãos. Em nome de Jesus oramos. Amém. Então, irmãos, o culto ele foi completo. O que aparentemente pareceu para nós não ser, nós notamos, ele foi de fato completo. Veja, Moisés subiu ao monte de Deus, onde
ele esperou 6 dias para que o Senhor lhe dissesse o que ele deveria fazer a seguir. Então, na sequência, notem que de fato isso acontece, porque se você toma o capítulo 24, do versículo 15 em diante, vamos relembrar aqui, diz assim: tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Então ele espera por 6 dias, e no dia do descanso, naquela época era o 7º dia, ainda não era o primeiro, é importante lembrar isso. Até a ressurreição de Cristo, o povo de Deus observava como sábado, e a palavra sábado na língua hebraica, Shabá, quer dizer descanso, naquele tempo, para celebrar a criação de Deus, e o que envolvia toda esta nova vida que eles tinham, guardava-se o 7º dia. A partir da ressurreição de Cristo, o dia muda, mas a obrigação permanece de dedicar um dia para o Senhor. Então, o sábado cristão, ou o dia de descanso cristão, tornou-se o dia em que Cristo descansou das obras que fez, o primeiro dia da semana. Então, por isso que os cristãos, não somente de maneira histórica, mas bíblica, eles descansam, dedicam para o Senhor o primeiro dia da semana, não mais o 7º. Mas aí observem, acontece tudo como ainda hoje fazemos. Naquele dia, então, Moisés, ao 7º dia, no versículo 16 aí do capítulo 24, ele vai do meio, o Senhor, então, do meio da nuvem vai chamá-lo. Diz aí o final do versículo 16. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. Então, o que é que acontece? No 7º dia, o profeta Moisés entra na glória do Senhor e Deus, então, vai falar com ele. Por que é importante a adoração no dia do Senhor? Lembrando, é o dia em que nós entramos na glória de Deus por meio de Cristo. Nós precisamos ter esse entendimento. Nós precisamos trabalhar este entendimento em nosso coração e ensinar os nossos filhos a importância de vir à igreja, de se reunir para adorar o Senhor nesse dia, porque é o dia em que, ao entrarmos na glória de Deus, o Senhor fala com o seu povo. Desde o começo, do princípio ao fim, ele saúda o seu povo, ele chama o seu povo, ele encerra comissionando o seu povo a fazer discípulos de todas as nações. Ele abençoa o seu povo. São todas palavras de Deus, não são palavras do ministro. Isso é extremamente importante. É importante para que você não durma. Você esteja acordado, abra os olhos. Não é verdade? Às vezes a gente se perde com isso, né? É um momento da atenção. É um momento em que, se você não tiver uma disciplina, você não vai conseguir aproveitar o que é bom. É importante, veja, parece chato às vezes o pastor repetir, mas muito do que fazemos diz respeito ao que está em nosso coração. Não é a sabedoria do pastor Alain, é a sabedoria da Bíblia. Então, se eu não tenho zelo em me preparar e participar do culto ao Senhor, alguma coisa está errada comigo. Se eu não preparo a minha família para vir adorar o Senhor, alguma coisa está errada comigo. Veja, se eu não leio a palavra ou canto os cânticos de Sião durante a semana, sozinho ou com a minha família, ou quando eu estou compartilhando da mesa, alguma coisa está errada comigo. Eu estou desconectado daquilo que vou fazer no domingo. Então, eu não chegarei cedo, eu não participarei das partes do culto porque não vou considerá-las importantes. Eu não vou ter um coração disposto para servir ao meu Senhor, porque eu não vou ter a convicção do porquê eu estou aqui. Então, a primeira coisa, observem que o Senhor vai dizer a Moisés para fazer, quando ele entra na glória de Deus, se segue no capítulo 25. Observem. Disse o Senhor a Moisés. Moisés já estava na glória de Deus. Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. O Senhor vai ordenar a Moisés a falar para o povo que trouxesse uma oferta. Para quê? Para a construção do tabernáculo, para a preparação do tabernáculo.
o santuário sagrado, onde naquele tempo Deus habitaria com o seu povo. A palavra tabernáculo significa habitação. Por exemplo, quando você lê o Evangelho de João, capítulo 1, aquele versículo que diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, poderíamos traduzir: e o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. O que é tabernáculo? Habitação. O que é tabernacular? Habitar. Nunca esqueça isso. Então, o tabernáculo era um santuário móvel que significava a presença e a habitação de Deus no meio do povo. Para colocar em termos contemporâneos, atuais, era a hora do Senhor agora ensinar o seu povo a também tirar dos bolsos e contribuir com a obra. Ou passar a salva, ou como os ímpios gostam de zombar dos crentes, passar a sacolinha. Quem ensinou isso? E nós não devemos ter vergonha de falar sobre isso. O Senhor. Por que razão? Porque dar a Deus é um sinal importante de nosso compromisso com Cristo. Nossa disposição de devolver um pouco do que possuímos é um dos principais indicadores de nossa saúde espiritual. A generosidade é um dos sinais vitais do verdadeiro cristianismo, e um cristão que não está dando a Deus provavelmente não está crescendo espiritualmente. Isso é lamentável, ainda hoje. Por que razão? Porque nós não temos em nossas igrejas um ensino sólido sobre esta doutrina, chamada doutrina da mordomia cristã. De que nós somos apenas administradores da dispensa que pertence a Cristo. E aí, por vezes, a nossa reação é a seguinte: pastor, não devemos falar disso porque tem muito pastor hoje, ainda hoje, obcecado por dinheiro. Eles passam o tempo todo falando sobre isso. Se eles põem um programa de televisão, boa parte do programa vai ser pedindo dinheiro. Pensem hoje nos famosos teleevangelistas, e agora isso se estendeu para as redes sociais. Eles sempre estão pregando um evangelho falso que promete algo que Deus nunca prometeu. Que se você der, e quanto mais você der, mais rico você vai ficar. Eles não conseguem passar pelo menos 5 minutos sem mencionar quão importante é apoiar o seu ministério, a sua causa, ajudá-los financeiramente. Mas a verdade, irmãos, é que se por um lado alguns cristãos têm vergonha de falar sobre oferta ou sobre dinheiro, e eles veem essa questão como um assunto privado, muitos dizem assim: isso não é da conta da igreja. A verdade é que este é um assunto claramente ensinado na Bíblia. Nós vamos encontrar Êxodo 25 já falando sobre isso. Vou citar para vocês aqui uma carta que certa vez um pastor recebeu, porque no culto ele pregou sobre esse assunto. A pessoa disse assim para ele: nunca fiquei tão desapontada com o culto como no domingo passado. Eu tenho um amigo incrédulo que eu tento trazer comigo, e sobre o que o Senhor estava pregando? Sobre dinheiro. Posso garantir que este meu amigo não ficou impressionado. E por que dinheiro quando há tantas coisas na Bíblia bonitas para se dizer? A irmã terminou então com uma exortação ao pastor: é melhor reconsiderar suas mensagens no futuro. Deixe esse assunto do dinheiro para Deus e Ele cuidará de tudo, pastor, acredite. Eu amo esta igreja e geralmente gosto dos seus sermões, mas esse foi terrível. E a carta foi assinada por uma cristã que adora ir à igreja para ouvir a palavra. Interessante, né? A verdade é, irmãos, que nós temos pelo menos 400 passagens bíblicas, ou seja, se você ler a sua Bíblia, você vai encontrar pelo menos 400 passagens na Bíblia falando sobre dinheiro, de forma específica. Assim como muitas outras que ensinam princípios gerais sobre a mordomia cristã. Êxodo 25 é uma delas. É uma dessas passagens. Ou seja, as instruções que Deus deu a Moisés nos ensinam a dar o nosso melhor a Deus de coração por sua
obra santa. E o que é uma oferta? Vamos lá novamente para Êxodo 25, veja os versículos 1 e 2. Uma oferta é algo que damos a Deus. O que é uma oferta? Uma oferta é algo que damos a Deus. Versículos 1 e a parte A somente do versículo 2. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. O povo não estava dando para tornar Moisés rico, jamais. Esse não é o objetivo, porque as ofertas devem ser dadas a Deus. Suas ofertas não deveriam ser dadas para o benefício pessoal particular de Arão, ou de seus filhos Nadab e Abiú, ou dos demais sacerdotes, ou dos 70 presbíteros de Israel. Lembrem-se, esta oferta deveria ser dada para Deus. Foi um ato de adoração santa. O que quer que o povo trouxesse, jamais esqueça, Êxodo 25 nos ensina, era para a glória de Deus. E é por essa razão, irmãos, que os cristãos às vezes falam em dar algo à igreja. Veja, falar dessa maneira faz um certo sentido, porque a maioria de nossas doações, de fato, vai para a igreja, mas nós não podemos perder o sentido bíblico de que quando usamos essa expressão, estamos lembrando, ou devemos lembrar, que as nossas ofertas são dadas para Deus, para a sua obra, para a glória de Deus. Por isso que nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que é ofertado na igreja, porque pertence ao Senhor, não pertence a nós. Quando a igreja contribui, e geralmente nós fazemos isso na igreja, voltamos a fazer depois de um tempo longo de pandemia, normalmente em nossa congregação, é no primeiro domingo da semana à noite, como um ato de culto. Quando nós fazemos isso e deixamos na igreja, o que realmente estamos fazendo? Devolvendo parte do que possuímos a Deus. Deus comissionou a sua igreja, não os governos humanos, não as associações humanas. Deus comissionou a sua igreja para fazer sua obra no mundo. Portanto, quando damos à igreja, estamos realmente dando a Deus. E a nossa consciência precisa claramente, à luz da palavra de Deus, entender se esta igreja de fato é uma igreja fiel e bíblica. Se ela cumpre o seu propósito de fazer discípulos para Cristo, se ela está envolvida em realizar a obra de Deus no mundo. O cristão precisa ter essa consciência. Então, dar à igreja, observem, é dar a Deus. O princípio é esse. Por quê? Porque, em última instância, o que a palavra de Deus diz claramente, fala aos filhos de Israel que tragam oferta para mim. Isso é um ato de adoração. Estava envolvido num contexto de adoração. Explica por que, quando ofertamos durante o culto, fazemos isso como uma expressão litúrgica. Estamos oferecendo algo a Deus, repito, como a nossa expressão de louvor e de glorificação ao nome de Deus. Foi o que nós lemos hoje no Salmo 96. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei ofertas, Salmo 96, versículo 8, e entrai nos seus átrios. Ou seja, o ato de ofertar está unido à adoração. Trazer uma oferta, portanto, irmãos, é uma das melhores formas de fazer algo para Deus. Nós falamos tão pouco sobre esse assunto que quando nós começamos a abordá-lo, mesmo olhando na Bíblia, ele nos dá tipo que um choque. Parece que sacode um pouco a gente. Mas quando a Escritura nos manda dizer algo, irmãos, nós devemos dizer. O que é notável aqui é que Deus está disposto a receber nossas ofertas como um ato de adoração. Trazer uma oferta, portanto, é uma das melhores maneiras de fazer algo para o Senhor. Por quê? Porque tudo o que temos pertence a Ele. E Ele estaria no direito de tirar tudo de nós. Salmo 24, versículo 1. Ao Senhor pertence a terra.
e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Deus é o Senhor de tudo. Mas veja como ele lida conosco, veja como ele lida com a família do pacto. Em vez de tirar tudo de nós, ele permite que tragamos ou apresentemos a ele oferta como um ato de adoração. Deixa eu tentar explicar de uma melhor forma para vocês. Quando eu falei sobre a dádiva de se presentear, por que nós devemos dar presentes? Porque esse é um reflexo de termos sido criados à imagem de Deus. E tentando explicar como o Senhor nos ensina isso, eu usei a ilustração de um pai que dá uma mesada para o seu filho. E aqui uma palavra importante para os pais, com respeito aos filhos. Ensine desde cedo o seu filho a contribuir com a causa do Evangelho. Porque senão um dia você vai morrer, ele vai gastar todos os recursos que você deixar e não vai ser um participante da obra do Senhor. Você pode estar ensinando a ter um coração duro no tocante à contribuição para a causa de Cristo. E como é que tudo isso funciona? Pensem num pai que dá uma mesada para os seus filhos e depois recebe um presente de aniversário. Veja, você recebe do seu filho algo que você já deu a ele. Mas por que você recebe? Olha, você sabe, seu filho é pequeno, ou ele está crescendo, ele ainda não trabalha, ele depende de você. E aí, em seu aniversário, ou no Natal, ele vem e lhe traz um presente, ou em uma situação até sem qualquer sentido, porque ele ama você e ele quer te agradar, ele compra algo para você. Como é que você recebe aquele presente? Quando você abre, você sabe que está recebendo de volta algo que é seu. Mas quando o presente é dado, isso é extremamente significativo para o relacionamento pactual entre um pai e um filho. Você sabe que o seu filho ama, e você então sabe que mesmo vendo que aquilo que ele comprou é fruto do dinheiro que você lhe presenteou, você fica feliz. Você sabe que o seu filho, ele está fazendo aquilo, não porque a questão diz respeito ao dinheiro, não porque o assunto é sobre dinheiro ou de onde o dinheiro vem, mas é sobre o amor que o seu filho tem por você. É sobre o amor que um filho tem pelo pai. Assim, repito, irmãos, e esta é uma palavra importante, um pai sábio dá a seus filhos os meios para que ele demonstre o seu amor de forma tangível. Isso é importante. Ensine o seu filho a ser generoso. Começa quando ele faz isso em casa, ele vê o seu exemplo e ele também vai aprender a fazer isso na igreja de Deus. Êxodo 25 nos lembra, irmãos, então aqui que Deus fez a mesma coisa com seus filhos. Notem. Se ele quisesse, poderia ter feito um milagre e enviado ao seu povo um tabernáculo inteiro já construído. É verdade ou não é? Deus pode fazer tudo. Ele poderia simplesmente estar aqui, um tabernáculo prontinho. Deus poderia continuar a fazer grandes coisas por seu povo nesse sentido? Poderia. Nós gostaríamos tanto que a igreja passasse por uma reforma mais completa. Nós orávamos, no outro dia chegássemos lá no centro da cidade de Aracaju, tudo pronto. Grande obra aqui para reformar esse telhado que já estava precisando de reparos, para a nossa segurança e para o bom funcionamento. Imagine, Deus poderia simplesmente, a gente chegava aqui um dia e estava tudo novo, tudo pronto. Ele tem poder para isso, mas não é assim que Deus trabalha com sua igreja. Como é que ele age? Veja, ele dá ao seu povo a oportunidade de contribuir para a sua construção. É assim que geralmente Deus trabalha. Ele nos dá a oportunidade de participar da sua obra. Embora nunca possamos recompensá-lo, podemos nos oferecer sempre para servi-lo. Olhem como é interessante a lógica, então, de como tudo funciona e onde nós começamos a aprender tudo isso. Deus nos ensina
a fazer tudo para Ele na adoração. A partir daí, nós vamos então vivendo para a glória de Deus. Observe, todas as coisas que os israelitas trouxeram, eles já haviam recebido. E a pergunta é, de quem? Êxodo 12, vamos para lá. Vamos lembrar. Êxodo 12. Olhem que interessante. Êxodo 12, versículos 35 e 36. Após a 10ª praga, o que foi que aconteceu? Eles receberam muitas coisas da parte de Deus. Êxodo 12, versículos 35 e 36. Fizeram, pois, os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez, olha só, eles foram pedir para os egípcios, e quem foi que moveu o coração dos egípcios para dar? E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam e despojaram os egípcios. Lembre-se como os israelitas saíram da terra do Egito. A saída deveria ser apressada, mas às vezes a gente tem uma ideia errada dessa saída com pressa após a Páscoa acontecer. A Páscoa é a passagem do anjo vingador cumprindo a 10ª praga. E às vezes a gente pensa assim, que eles deveriam sair apressadamente, correndo, porque alguma coisa ia acontecer. Não, foram milhões de judeus marchando. Eles passaram um tempo, eles entraram como moradores da terra do Egito, por conta da benevolência de Faraó nos dias de José. Um faraó surge que se esquece disso e os escraviza. Vivem 400 anos de escravidão no Egito, mas depois saem como vitoriosos soldados. Quem lhes concedeu a vitória? O Senhor. Quem os liderou? O seu servo Moisés. Eles saem como um exército que ganha uma grande batalha, levando os tesouros da terra conquistada. Agora, observem o que é que Deus vai pedir para eles. Deus vai pedir para eles tudo aquilo que eles um dia receberam do próprio Deus. Eles vão trazer madeira das árvores que Deus plantou na terra, que não pertencia a eles. Eles trouxeram tecidos, panos, peles de animais que ele colocou em seus rebanhos. Não havia nada que eles pudessem trazer que não viesse de Deus para um começo de conversa. Era uma nação de escravos, um povo sem dinheiro, um povo sem poder. A menos que Deus lhes desse algo para trazer, eles não teriam nada para oferecer. Mas notem, irmãos, das riquezas de sua graça, Deus então providenciaria algo para que eles pudessem dar. Conversava há alguns meses com o pastor Franklin sobre como Deus abençoou o seu povo. Os mais antigos sabem como esse acampamento começou, ou como a nossa congregação era pequena, ou como os nossos recursos eram curtos. E mesmo em meio a tantas crises, e vivendo em um país tão rico, mas tão injusto como o Brasil, Deus ainda faz o seu povo prosperar. Eu pergunto, não é grande obra da graça de Deus? Eu lembro que muitos de nós vínhamos na carroceria do caminhão do nosso saudoso presbítero Rubens, voltávamos assim. Hoje nós temos facilidade de transporte, nós temos uma rodovia duplicada e até um motorhome. Caso as barracas comecem a encher de água, a gente corre para a Arca do Uziel. Deus tem feito o seu povo prosperar ou não? Essa é a pergunta. Agora, por que então, com base nisso, endurecemos o nosso coração? Por quê? Não havia nada que os israelitas pudessem trazer que não viesse de Deus para começar. Dons são presentes, talentos também.
toda boa dádiva, diz o apóstolo, todo dom perfeito vem do alto, desce do Pai das luzes, onde não pode haver variação ou sombra de mudança. O mesmo, meus irmãos, portanto, vale para tudo que oferecemos a Deus, porque Deus nos abençoa e nos dá recursos para que possamos responder à sua graça. O mesmo vale, repito, para tudo que ofertamos a Deus. Deus nos deu os recursos para que possamos responder à sua maravilhosa graça. Sempre que trazemos uma oferta, jamais esqueça disso. Estamos simplesmente devolvendo a Deus parte do que Ele nos deu. É sempre assim. Nós contamos as bênçãos e dizemos de onde elas vêm, de onde elas têm procedido. Tudo que damos a Deus, portanto, deve vir do coração. Olhe novamente para Êxodo 25, por favor. Agora o versículo 2, a parte B. Tudo que damos a Deus deve vir do coração. Notem, Deus não impôs, em Êxodo 25, um imposto sobre os israelitas. Algo que eles tinham que pagar, gostassem ou não. Aqui você tem o exemplo de uma oferta voluntária. Veja o que Deus disse lá, versículo 2, parte B, Êxodo 25. Vou ler o versículo todo para a gente pegar o contexto. Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. E aí a parte B diz: de todo homem cujo coração o mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Então, não foram contribuições compulsórias, mas voluntárias. Veja, Deus faz da doação, a construção do tabernáculo, um gesto voluntário, diz o John Currid, comentando o livro do Êxodo. Ele vai dizer que Deus faz a doação, ou da doação, à construção, uma oferta voluntária. Então, eles vão doar com o objetivo de construir o tabernáculo, e essa construção do tabernáculo se tornaria um gesto voluntário da parte dos servos de Deus. Currid continua e diz assim: Ele, o Senhor, não exige ou ordena quanto uma pessoa deve dar, ou mesmo que uma pessoa deve dar. Ele deixa isso para o coração do membro individual da comunidade pactual. Veja como Deus estabelece aqui o sistema de oferta em Êxodo 25. Ele vai deixar isso para o coração do membro da comunidade do pacto decidir. É por isso que uma oferta é chamada de oferta. Não é algo que Deus tira de nós, mas é algo que damos gratuitamente para Deus. Este é o mesmo ensino no Novo Testamento. Vamos para 2 Coríntios capítulo 9. Veja só. 2 Coríntios 9. Segundo aos Coríntios 9, versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Vou repetir, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. O apóstolo Paulo dizendo a mesma coisa que Moisés havia dito e que Deus agora, hoje, neste culto, novamente nos fala. A doação vem do coração. O cristão nunca deve dar de má vontade. Ele sempre deve contribuir com alegria. E o quanto damos não deve ser baseado em uma exigência imposta por outros, mas no transbordamento de nossos corações. É assim que nós exercitamos a prática generosa de contribuir com ofertas para a causa do Evangelho. O que é mais importante para Deus do que a quantia que damos é a nossa atitude em dar.
O que é mais importante para Deus do que a quantia que damos é a nossa atitude. Deus ama o que dá com alegria, é a atitude de dar. Houve algumas ocasiões, nós vamos ver na Bíblia, em que Deus especificou a quantia que seu povo deveria dar. Isso era conhecido como dízimo, que significa literalmente dar um décimo ou a 10ª parte de algo. Por exemplo, quando os israelitas entram na terra prometida, eles foram obrigados por Deus a devolver 10% de sua produção bruta a Deus. Há muita dúvida hoje, ainda hoje, é do líquido ou do bruto, né? A pessoa está mais preocupada em quanto vai perder do que quanto pode dar. Vamos esclarecer isso aqui, Levítico 27, versículo 30. Os israelitas deveriam devolver de sua produção bruta a Deus. Então, não tinha a questão da Receita Federal descontando do seu salário e você, então, vou dar do que foi descontado. Não, absolutamente. Levítico 27, versículo 30, diz assim: também todas as dízimas da terra, ou todos os dízimos da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Levítico 27, versículo 30. Então, o dízimo era usado com que finalidade? Para sustentar os levitas, que não tinham terra própria, mas estavam espalhados pelo país. Um segundo dízimo era dado para apoiar a adoração no templo em Jerusalém. Então, se você for procurar e entender o que a Bíblia diz sobre esse assunto, marque depois e leia com calma Deuteronômio 12. Veja comigo, Deuteronômio 12, a partir do versículo 17. Eu não vou ler toda a passagem, mas vou apenas citar para vocês aqui os versículos 17 a 19. Depois leiam os seguintes. Com calma vocês podem examinar. Deuteronômio 12, versículos 17 a 19. Nas tuas cidades não poderás comer o dízimo do teu cereal, nem do teu vinho, nem do teu azeite, nem os primogênitos das tuas vacas, nem das tuas ovelhas, nem nenhuma das tuas ofertas votivas, ou seja, ofertas voluntárias, que houveres prometido, ou voluntárias não, que foram feitas por voto, voluntária mesmo, que houveres prometida, nem as tuas ofertas voluntárias, nem as ofertas das tuas mãos. Mas o comerás perante o Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor teu Deus escolher, tu e teu filho e tua filha, e teu servo e tua serva, e o levita que mora na tua cidade. E perante o Senhor teu Deus te alegrarás em tudo o que fizeres. Versículo 19. Guarda-te, não desampares o levita todos os teus dias na terra. Então, o que Deus esperava de seu povo? Que seu povo doasse de forma regular e fiel a sua adoração e obra. Também em ocasiões especiais que exigiam ofertas especiais, como no caso de Êxodo 25, para a construção do tabernáculo. A pergunta é, pastor, e como é que funciona hoje na igreja, no novo pacto? Seguimos o mesmo padrão geral. O Novo Testamento, por exemplo, não especifica o dízimo ou qualquer outra quantia que os cristãos devam dar. No entanto, muitos cristãos acham que essa medida estabelecida por Deus serve como uma diretriz útil. E por isso que muitas igrejas ainda utilizam a prática do dízimo. A nossa, por exemplo, faz isso. E como é um percentual, vai variar de acordo com nossa renda e, portanto, nos ajuda na organização e na orientação da nossa doação. Quer sejamos ricos ou pobres, todos são ordenados a contribuir e participar fielmente da obra do Senhor. Talvez você possa me perguntar, pastor, e os cristãos que não estão dando o dízimo, o que devem fazer? Devem reorganizar suas finanças, devem orar a Deus que os capacite a doar pelo menos 10% de sua renda bruta para o trabalho cristão, o mais rápido possível. Eles devem ter algum tipo de organização. Porque os cristãos que estão dando dízimo, já fazendo isso, devem também contar com o apoio dos irmãos que não estão ainda compreendendo a importância de adorar a Deus também com os seus bens.
Recentemente nós fizemos, por exemplo, um levantamento de quantos irmãos contribuíam fielmente em nossa congregação. O percentual era muito pequeno. Para uma igreja que tem um universo de um pouco mais de 400 membros, a nossa igreja ou congregação tem sido sustentada por um percentual muito pequeno e fiel de membros. A maioria ou contribui esporadicamente e às vezes nem contribui. Há algo no coração que precisa ser mudado. Apenas um exemplo prático. Nós sabemos das dificuldades para realizar um acampamento. E pela graça de Deus, com a generosidade e contribuição dos irmãos, e que é um percentual pequeno, repito, muitos irmãos puderam ser abençoados porque não tinham condições financeiras, diante da situação difícil, para poder estar aqui com a gente. Mas a gente sempre trabalha para que todos possam participar. Mas é triste quando você às vezes percebe gente, crente, que reclama, por exemplo, do preço da inscrição do acampamento e diz assim, mas está muito caro. Mas gasta o dinheiro com outras coisas, porque pastor tem Instagram, sabia? E o pastor vê. E ele está em meio mundo de coisa e que ele já passou do valor da inscrição do acampamento. Mas o acampamento é caro. É caro demais, é um absurdo. Alguma coisa está errada no coração, infelizmente. Prioridade, disposição, desejo de contribuir. Alguma coisa está errada e precisa mudar. Precisamos orar para que Deus permita que em nosso meio essa prática de contribuir ainda mais à medida em que crescemos em graça e generosidade seja uma realidade maravilhosa no meio do povo de Deus. Então, existe uma lição em 1 Coríntios capítulo 16 que eu queria também compartilhar com os irmãos. 1 Coríntios capítulo 16, versículos 1 e 2. Paulo vai nos ensinar que não importa o quanto doamos, a Bíblia nos encoraja a seguir um plano regular de doação. Veja o conselho que ele deu aos crentes em Corinto. 1 Coríntios 16, versículos 1 e 2. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. Veja a orientação apostólica. Como os dízimos fazem parte da nossa adoração, faz sentido para algumas igrejas que em toda adoração aos domingos, os crentes levem toda a semana. Além disso, devemos procurar oportunidades especiais para dar a Deus, é onde está incluída a oferta, como os israelitas fizeram quando Deus lhes disse para construir um tabernáculo. A lição máxima aqui, irmãos, é que nós devemos dar a Deus o máximo que pudermos, sempre que pudermos, mas isso tem que ser de coração. Então, se a nossa igreja, por exemplo, de forma particular, não tem a prática de fazer arrecadações todos os domingos, nós fazemos no primeiro domingo do mês, como ato de adoração, isso não implica dizer que durante os outros dias da semana os irmãos deixam de contribuir. Não, generosamente contribuem. Contribuem até ainda mais. Isso não implica dizer que quando nós fazemos campanhas para ajudar irmãos, os irmãos aqui de Dores, que nós, da nossa igreja presbiteriana na cidade de Nossa Senhora das Dores, que nós amamos muito, sabem disso, da generosidade da nossa congregação em poder vê-los adquirir um terreno e poder construir o próprio santuário deles para adorar a Deus. Nossa igreja contribuiu com muita alegria, a gente está praticamente já fechando os detalhes para comprar o terreno, então logo em breve nós vamos mostrar para os irmãos o local. E lá depois nós vamos começar a construção. O pastor em Moçambique já está mandando relatórios para nós e quando estiver tudo pronto nós vamos mostrar. Ele já está começando a comprar os materiais para reconstruir a igreja que foi destruída, o santuário que foi destruído com o último ciclone que passou por seu país e a escola que também foi derrubada.
E a nossa pequena congregação, quando desafiada, generosamente contribui. Isso tem que partir sempre do coração, da generosidade do coração de cada um de nós. Para fechar essa primeira parte, vou trabalhar só mais um pouquinho aqui com vocês e deixar o restante do assunto para amanhã. As ofertas voluntárias, diante de tudo que nós vimos até aqui, levantam então uma questão muito clara. Se Deus não impõe um imposto para a sua igreja, como o seu reino conseguirá recursos suficientes para realizar a obra? Vamos tomar como um tipo de comparação o seguinte exemplo. A título de comparação, imagine quantos problemas a Receita Federal do nosso país teria se o pagamento dos impostos fosse estritamente voluntário. Hein, Prefeito Renato? Já pensou? Eu mesmo fico chateado todo mês. E contando mesmo, porque vem o desconto, né? E aí quando chega no final do ano, você diz, mas rapaz, é muito injusto, o imposto é muito alto. Imagine se fosse voluntário para a maioria de nós. Rapaz, eu vou passar um ano sem contribuir para o leão, porque o bicho come um pedaço grande dos nossos benefícios, salários, né? Mas imagine então, se o quanto damos depende de nós, pense comigo, e Deus não exige que a nossa contribuição seja forçada, mas seja dada de coração, fiel e obediente. Se o quanto damos depende de nós, quanto ou como a igreja obterá o que precisa para fazer a obra de Deus? Qual é a resposta? A resposta está aí em Êxodo 25, versículo 2. A resposta é que quando os nossos corações são tocados pela graça de Deus, nos sentimos impulsionados, compelidos a doar. O que Deus disse a Moisés é significativo, lá em Êxodo 25, versículo 2. De todo homem cujo coração o mover para isso, dele recebereis a minha oferta. A palavra mover, como nós temos aqui, dificilmente é forte o suficiente para transmitir a força da língua hebraica quando o Senhor revelou esta palavra. Literalmente, Moisés deveria receber uma oferta de todo homem cujo coração o fizesse votar. Era algo pactual, envolvia um voto do adorador perante o seu Redentor, algo que havia começado em seu coração e que agora o obrigava a ser generoso. Ele não tinha como fugir disso. O que aconteceu, é claro, foi que quando Deus entregou essas palavras, eles não tinham como fugir de tamanho constrangimento gracioso, misericordioso e amoroso da parte de Deus. Pense um pouco comigo. Eles foram salvos pela graça. Deus os havia resgatado da escravidão. Deus os cobriu de tesouros, livrado de seus inimigos, conduzido o seu povo pelo deserto, fornecido água para beber e comida para comer. Ele deu a sua maravilhosa lei, ele revelou para o seu povo a sua glória, providenciou expiação para seus pecados através do sangue de seu pacto. Da rica abundância de sua graça, Deus havia feito tudo o que era necessário para a salvação deles. E quando refletiram sobre o que Deus havia feito, seus corações não tomaram outro caminho, senão da gratidão. É estranho um cristão pensar diferente, a não ser que ele não tenha sido compungido pela graça de Deus.
Os israelitas foram compelidos pela graça de Deus a dar algo de volta para ele. Eu lembro até hoje, quando nós nos reunimos em assembleia no ano de 2010 para aprovar um título de honra para o nosso emérito. Era um título de emerência que a Igreja Presbiteriana do Brasil concede a um ministro do Evangelho fiel pelos anos prestados. E esse título foi proposto, na época, pelo Conselho da Igreja com vencimentos. Pela nossa Constituição, o livro de ordem da Igreja Presbiteriana do Brasil, esse título, que é um título de honra, ministro ou pastor emérito, pode vir acompanhado com vencimentos ou não, ou seja, prêmios. É uma gratidão. E eu lembro que o que foi apresentado da grande parte da Assembleia trouxe satisfação, prazer, alegria, mas houve um certo desentendimento de alguns irmãos. Alguns chegaram até a comentar o que iria acontecer se a igreja passasse dificuldades, ela não ia conseguir honrar com seu compromisso. Os compromissos apenas simples, de complementação de uma aposentadoria, porque o nosso ministro precisou se aposentar por conta da sua saúde, desgastada por mais de 30 anos, dedicando-se às ovelhas de Cristo. O presente que foi dado, dentre outros, eu lembro, a igreja levantou uma oferta para... Naquela época a igreja tinha viaturas próprias, para que ele tivesse o seu próprio carrinho e mais outras coisas. E lembro que naquele momento, presidindo a assembleia, não porque era o genro dele, mas eu faria isso por qualquer ministro que tivesse servido a uma única igreja por mais de 30 anos com fidelidade. Eu disse, irmãos, eu estou olhando aqui para vocês. Tem gente aqui que conheceu a Cristo pela pregação desse homem. Ele casou vocês. Batizou seus filhos. Casou seus filhos. Vocês lhes devem muito mais. Lembram daquilo que Paulo disse quando mandou para Filemon novamente o escravo Onésimo? Fujão. Ele disse, receba-o agora, porque lá em Roma ele era um escravo fujão, encontrando-se com Paulo virou um cristão. Ele diz, agora você vai recebê-lo como um irmão, e não esqueça, você me deve muito. Por que Paulo estava dizendo isso? Paulo nunca buscou financeiramente nada. Você me deve a salvação. Foi Paulo que o salvou? Não. Mas ele sabia, Filemon, que foi pela pregação daquele homem que ele conheceu a Cristo. Eu não sei se você conhece a história, mas depois Onésimo se tornaria pastor de Filemon. Escravo, livre, pastor do seu Senhor. Eu tenho clara convicção, eu tenho ainda hoje, que a nossa igreja nunca mais foi a mesma depois da decisão que tomou de honrar um ministro que tenha servido a sua igreja por mais de 30 anos fielmente. Creia nisso. A igreja de lá até hoje só foi abençoada, ricamente abençoada. É o que acontece quando a igreja generosamente contribui para a obra de Deus. Como é que ele continua vivendo? Eu posso falar disso porque ele não está aqui, né? Simples como sempre, e vocês sabem disso. Mas agradecido ao Senhor. Ainda hoje vai à igreja para adorar a Deus juntamente com os irmãos, sabendo que o seu dever foi cumprido. E quando requisitado, como um bom soldado de Cristo, ainda prega o Evangelho. Mas sabe que combateu o bom combate. Isso tudo acontece, irmãos, quando nós temos a compreensão do que Deus fez por nós. Não tem como a gente agir diferente. Se o nosso coração se endurece no tocante à participação na obra do Senhor, algo precisa ser mudado. O exemplo de Êxodo 25 nos ajuda a saber como responder quando temos a oportunidade de contribuir para o trabalho cristão. Toda vez que um ministério pede ajuda financeira, temos uma escolha a fazer. Vamos dar ou não? Normalmente, nossa decisão é baseada em quanto dinheiro temos e em quão comprometidos estamos com o ministério da palavra e dos sacramentos, ou da ação social, se é uma assistência diaconal. Mas lembrem-se, Êxodo 25 nos diz também que a nossa decisão deve se basear
principalmente em nossa experiência com a graça de Deus. Devemos considerar sempre antes de contribuir o que Deus fez por nós. Por essa razão que a cada formatura de seminarista não falta sapato e terno para eles, não é, presbítero Jonas? O presbítero Jonas sempre nos veste. Reverendo Elison sabe disso, eu também, já há 18 anos. A igreja precisa estar envolvida, ela deve considerar sempre o que Cristo fez por seu povo, e então ela precisa generosamente participar. E o que Deus fez por nós? Pensem comigo, caminhando aqui para a conclusão, amanhã a gente continua. Ele supriu nossas necessidades de comida e abrigo. Ele nos deu sua palavra. E o melhor de tudo, nós lemos em Efésios capítulo 1, versículos 7 a 8. Vamos ler para concluir. Efésios 1, versículos 7 e 8. Ele supriu nossas necessidades de comida e abrigo. Ele, o Senhor, nos deu sua palavra. E o melhor de tudo, ele ofereceu seu Filho unigênito para ser nosso Salvador. Efésios 1, 7 e 8 diz: no qual temos a redenção, pelo seu sangue a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Esta é, meus amados irmãos, a generosidade da graça de Deus. A graça de Deus nos compele à gratidão. A graça que impulsiona nossa gratidão. Se Deus fez tudo isso por nós, o que podemos fazer por Ele? O mínimo que podemos fazer é devolver a Ele uma parte do que temos. Agora, se fizermos isso de coração, que é o centro de todo o nosso ser, que é a sede das nossas afeições, de fato estaremos nos entregando totalmente de corpo e alma ao nosso Senhor. Porque o Senhor deixou esse assunto para depois? Porque certamente esta sempre será a área mais difícil para lidar, para o cristão lidar, para que cada um de nós tratemos em nossa vida. Mas eu espero em Deus que, ao estudarmos juntos aqui neste acampamento, o Êxodo 25, os primeiros 8 versículos, a nossa visão a respeito de contribuição e participação na obra, ela mude cada vez mais e mais para a glória do nosso Senhor. Vamos orar. Nós te agradecemos, Senhor, por tua palavra. Nós exaltamos o teu santo nome neste dia, pelo privilégio de ouvir a tua voz a respeito deste assunto tão importante, mas também negligenciado por nossas congregações. As igrejas precisam voltar a pensar e refletir biblicamente sobre o dom de participar ativamente com os nossos bens da obra do Senhor, sabendo que tudo vem de ti, Senhor. Sabendo que o dom mais precioso que um dia nos deste foi a nossa salvação em Cristo Jesus. De modo que nada que fizermos será suficiente para que demonstremos ou alcancemos a dimensão do teu imensurável amor, mas pode se tornar significativo. Assim como um pai sabe que ao receber do seu filho um presente de um dinheiro que ele lhe doou, pertence a ele, mas entende o valor e o significado daquela expressão de amor, também o Senhor sempre se voltará para o seu povo, porque o Senhor ama aquele que contribui com alegria. Ajuda-nos, Senhor, a entender este assunto, aproveitar esse tempo juntos, sabendo que tudo que desfrutamos neste acampamento pertence a Ti. O acampamento é Teu, os recursos são Teus, todas as coisas lhe pertencem, nós pertencemos ao Senhor, por direito de criação e de redenção. Abençoa-nos, ó Deus, e guia-nos nesta
maravilhosa tarefa, empreendimento de fazer tudo para a tua glória como família do pacto. Em nome de Jesus oramos. Amém.